Bem, pessoal, vamos ao bloco de questões do capítulo 6 do nosso livro-aula Direito Empresarial Esquematizado, capítulo que trata dos contratos empresariais, né? Vamos lá. Começando aí. Espécie de leasing, né? O leasing é o contrato de arrendamento mercantil, aquele contrato que você faz com instituição financeira em que você aluga um bem, né? Loca um bem, e ao final do contrato você tem aquelas três opções. Ou você renova esse aluguel, ou você encerra o contrato, devolve o bem, ou você compra o bem pagando aquele valor residual, né? O valor residual. Existe toda aquela polêmica sobre a possibilidade de o banco, né, a instituição arrendadora, cobrar esse valor residual antecipadamente, é o famoso valor residual garantido, né, o VRG, né, e tem toda aquela polêmica se pode ou não pode, porque muitos dizem não pode, porque senão isso aí não é um leasing, isso aí é uma compra e venda à prestação, porque se a parte está desde o início comprando, isso não é leasing. Leasing é aquele contrato em que você loca o bem e no final tem aquelas três opções, né? Então, aí outros dizem, não tem problema, pois a parte só está optando pagar o valor residual desde antes, mas não teria problema. Se no final ela não quisesse comprar, a arrendadora devolveria o valor e tal. Existe toda aquela polêmica que o STJ resolveu. Inicialmente o STJ entendeu que não podia cobrar antecipadamente o VRG, né, o valor residual garantido, né, e editou a súmula 263. Dizendo que não podia, isso desnaturava o lease e ele se transformava numa compra e venda à prestação. Depois o STJ moldou seu entendimento e editou a súmula 293, cancelando a súmula 263. A súmula 293 dizendo que é legítima a cobrança antecipada do valor residual. Ele aí está perguntando o seguinte, qual é a espécie de leasing, né, de arrendamento mercantil, em que o bem arrendado já pertence à empresa arrendadora? Porque tem o leasing em que o arrendatário escolhe o bem, a arrendadora vai lá, compra o bem e faz o arrendamento, né? Tipo, eu vou adquirir um veículo, eu vou na concessionária, escolho o veículo, aí faço um contrato de arrendamento mercantil. Eu chego para a instituição financeira e digo, eu quero aquele veículo ali. Ela vai lá, compra o veículo e faz o arrendamento para mim. Tem o outro em que o bem já é da arrendadora, né? Ela não vai primeiro ter que comprar o bem para depois arrendar, né? E tem o outro, que o bem, na verdade, é do arrendatário, né? Eu tenho um bem, aí eu vendo esse bem para a arrendadora e, ao mesmo tempo, arrendo o bem para manter-me na posse do bem, né? Aí são três espécies. Aquela em que o bem vai ser adquirido ainda pela arrendadora é o leasing financeiro. Aquela em que o bem já é da arrendadora é o leasing operacional. E aquela em que o bem é do arrendatário, ele vai vender para a arrendadora e ao mesmo tempo arrendar para ficar na posse do bem, é o leasing back ou leasing de retorno, né? Então, o que é que ele quer aí nessa questão? Ele quer que você diga qual é a modalidade de leasing em que o bem já pertence à empresa arrendadora. Aí, nesse caso, como a gente acabou de falar, esse leasing é o leasing operacional, né? O leasing financeiro é aquele em que a arrendadora vai ter que adquirir o bem para depois arrendar. O leasing de retorno é aquele leasing em que o bem já é do arrendatário, ele vai vender o bem para a arrendadora e depois arrendar de novo. E o leasing operacional é aquele em que o bem já é da arrendadora. E aí ela não vai precisar adquirir o bem para depois arrendar. Então, resposta, letra C de casa. Próxima questão. Vale lembrar que não é para confundir, né, gente, o leasing com a alienação fiduciária em garantia. São dois contratos que podem até ter alguma coisa em comum, mas são contratos distintos. A alienação fiduciária em garantia é aquela modalidade de financiamento em que o bem é de propriedade do credor, né, da instituição financeira, e o devedor fica apenas com a posse do bem e fica pagando o financiamento. Se ele honrar todo o financiamento, aí o que é que vai acontecer? A propriedade passa a ser dele também.
Ele só tem, por enquanto, a posse. A propriedade fica com o credor. Agora, só que é uma propriedade irresolúvel. Se o devedor pagar todo o financiamento, a propriedade do credor se resolve e passa a ser do devedor, né? Se o devedor, porém, não honrar o financiamento, como a propriedade do bem é do credor, o credor pega o bem de volta, né? Lembram? Pode até entrar com aquela ação de busca e apreensão. E havia toda aquela polêmica se convertida a ação de busca e apreensão em ação de depósito, conforme prevê lá a legislação da alienação fiduciária, se o devedor do contrato de alienação fiduciária poderia ser preso como depositário infiel, né? Como infiel depositário. Porque tem a regra que converte a busca e apreensão em depósito. Então, se o bem não fosse encontrado, desse sumiço no bem, o devedor poderia ser preso como depositário infiel. Existia toda aquela polêmica que foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje disse que não há mais prisão civil de depositário infiel no Brasil, né? Em nenhuma situação de depositário infiel. Inclusive, essa situação do depositário infiel devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia. Isso hoje é até uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, então essa questão está resolvida quanto à alienação fiduciária. Então, próxima, o contrato por meio do qual alguém entrega quantia de dinheiro ao banco para que este dela disponha livremente, com a obrigação de restituí-la ao depositante ou de entregá-la, em uma única vez ou em parte, a pessoa que este indicar caracteriza-se como... Que contrato é esse? É o contrato de depósito bancário. Muito fácil essa questão, o famoso contrato de depósito bancário. Você tem o mútuo bancário, que é o empréstimo. Você tem a abertura de crédito bancário, que é aquele contrato de cheque especial. Você tem o desconto bancário, que é aquele em que o banco compra títulos, né, e antecipa os valores, né? Você tem esses contratos. O de depósito bancário é justamente esse. Você entrega um valor à instituição financeira e ela fica obrigada a lhe devolver esse valor total ou em parte, sempre que você solicitar, você determinar. De que forma você vai fazer isso? Fazendo saques, emitindo um DOC, uma TED, ou emitindo cheques sobre aqueles fundos que você tem no banco, etc. É o famoso contrato de depósito bancário, letra E. Vamos ao próximo. Nas ações referentes a contratos bancários, é correta a afirmação. Olha aí, gente, o Superior Tribunal de Justiça tem um recurso especial que foi julgado naquela sistemática dos recursos repetitivos, né? Quando você tem uma questão que está sendo discutida em vários processos e tal, o Superior Tribunal de Justiça hoje tem aquele mecanismo do recurso repetitivo, que ele pega um recurso, escolhe, julga, fixa uma orientação, e essa orientação, então, vai valer para todos aqueles casos que tratam daquela matéria, né? E tem um recurso especial que o Superior Tribunal de Justiça julgou nessa sistemática dos recursos repetitivos para decidir pacificar o seu entendimento sobre uma série de contratos, sobre uma série de questões relacionadas a contratos bancários, né? Que recurso especial foi esse? Foi o recurso 1.061.530, né? Foi relatado pela ministra Nancy Andrighi. Então, o recurso 1.061.530, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Nesse recurso, o STJ fixou orientações sobre juros remuneratórios, configuração da mora, juros moratórios, inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplente, julgamento de ofício de questões relacionadas a contratos bancários pelo juiz, etc. Quais foram as orientações que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento desse recurso? Algumas delas, olha aqui, ó. Sobre juros remuneratórios, o STJ disse: as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na lei de usura, né? Não se sujeitam. Os bancos não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, prevista lá naquela lei de usura, que é o decreto 22.626 de 1933, né? A famosa lei de usura. Ela fixa um limite de juros remuneratórios de 12% ao ano, mas esse limite não se aplica aos bancos, né? Porque os bancos são submetidos a uma legislação específica, que é a lei 4595. Então, esse não se aplica aos bancos, esse limite de 12%. Outra regra que o STJ, outra interpretação que o STJ firmou sobre juros remuneratórios.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Então é o seguinte, além de as instituições financeiras poderem cobrar juros acima de 12%, porque elas não estão submetidas ao limite da lei de usura, o simples fato de uma taxa de juros remuneratória ser superior a 12% não significa que essa taxa é abusiva. O STJ diz, não é porque uma taxa de 15%, 14% que vai ser abusiva, não. Aí você diz assim, André, então os bancos podem cobrar qualquer taxa de juros nos contratos? Segundo o STJ, não é isso. Ele diz o seguinte, tem que entender. Primeiro ele diz, elas não estão submetidas ao limite de 12%, beleza. Depois ele diz, o simples fato de ser acima de 12% não indica abusividade. Aí ele fixou outra orientação, São inaplicáveis, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, né? Desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento concreto. Então o STJ diz o seguinte, o juiz pode até rever as taxas de juros de um contrato, mas isso é uma medida excepcional, tem que ver se há relação de consumo, se realmente aquela taxa está colocando o consumidor em desvantagem exagerada e tal, ok? Essas foram as orientações que o STJ firmou sobre juros remuneratórios. Sobre juros moratórios, o STJ disse, nos contratos bancários não regulados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, né? Sobre configuração da mora, o STJ disse, o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora. Né? Então, se você reconheceu que os encargos do período lá da normalidade do contrato, capitalização, juros e tal, eram abusivos, isso descaracteriza a mora. Né? Agora o STJ disse que não descaracteriza a mora o simples ajuizamento isolado de ação revisional. Né? Então, porque muita gente dizia isso, eu entrei com ação para discutir, então não estou em mora. Não é assim. O STJ diz que o simples ajuizamento de ação não descaracteriza a mora, né? Para isso você vai ter que ver se realmente há abusividade, tem que analisar, não é só porque eu entrei com ação para discutir não estou em mora, não é assim. O STJ fixou, por exemplo, também aqui, que os juízes de primeiro e segundo graus não podem julgar de ofício a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Outra orientação foi firmada aqui. Então, é importantíssimo você ler esse acórdão do STJ. Ele fixou várias orientações sobre contratos bancários que são cobradas em prova. Eu li algumas para vocês aqui, as mais importantes. Esse julgamento, inclusive, deu origem a algumas súmulas, né? A súmula 382, que diz, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade. A súmula 381, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. A súmula 380, que diz, a simples propositura de ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. A súmula 379, que diz que nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, né? Então, tenham muito cuidado com esse acórdão do STJ, porque foi nele que foram fixadas essas orientações sobre contratos bancários. É muito importante a leitura desse acórdão. Então, com base no que a gente falou, vamos lá. Nas ações referentes a contratos bancários, é correta a afirmação. Letra A. O juiz pode e deve, por se tratar de matéria de ordem pública, apreciar de ofício toda a matéria referente à regularidade do contrato. Acabamos de ver que não, orientação firmada nesse recurso e que acabou sendo cristalizada na súmula número 381, né? Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Letra B, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Exatamente, acabei de falar. Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, resposta correta, letra B. Letra C, o juiz só está autorizado a examinar de ofício questões relativas às condições da ação. Não, o juiz deve aplicar analogicamente as disposições pertinentes às relações de consumo. Analogicamente não. O STJ tem até súmula dizendo que o CDC se aplica aos contratos bancários, porque é possível caracterizar aí relação de consumo. Então não tem nada de analogicamente. E a letra E não, porque diz que nenhuma das afirmações é correta e a gente viu que a letra
B, é correta a súmula 381 do STJ. Fiquem atentos a esse acórdão do STJ e a eventuais mudanças na jurisprudência do STJ sobre esses temas. Próxima. É correta a afirmação sobre o crédito do comissário na falência ou insolvência do comitente. O comissário é aquele do contrato de comissão mercantil, né? Que está disciplinada no Código Civil, lá pelos artigos 600 e pouco, 690 e pouco, começa a falar lá do contrato de comissão. E o artigo 707 do Código Civil diz o seguinte: o crédito do comissário relativo a comissões e despesas feitas goza de privilégio geral no caso de falência ou insolvência do comitente. Lembrando que o contrato de comissão é um contrato de colaboração empresarial, né? Junto com os contratos de franquia, representação, distribuição, concessão, né? A comissão é um daqueles contratos que a gente chama de contratos de colaboração empresarial. Então, esses contratos, a gente viu, eles têm uma característica, a subordinação empresarial que há entre o colaborador e o colaborado, né? O colaborador, ele geralmente sofre uma certa subordinação empresarial em relação ao colaborado. Por quê? Porque ele precisa organizar a sua atividade em função de diretrizes, de determinações do colaborado. Isso é óbvio. O franqueado, por exemplo, isso acontece muito no contrato de franquia, ele não tem total liberdade para exercer sua atividade. Ele deve seguir certas orientações do franqueador, né? Diante disso, a gente viu que há uma tendência hoje de você tratar de forma mais favorecida os colaboradores, os franqueados, representantes, comissários e tal. A legislação que regula esses contratos geralmente protege os colaboradores. Você vê muito isso, por exemplo, na lei de representação comercial. Ela protege muito o representante. O representante é extremamente protegido, né? Isso acontece também com o comissário, isso acontece com o franqueado e tal. Então, uma dessas regras protetivas é essa, ó. Coloca o crédito do comissário como um crédito com privilégio geral em caso de falência do comitente, né? Artigo 707 do Código Civil. Então, o que é que ele diz aí, ó? É correta a afirmação sobre o crédito do comissário na falência ou insolvência do comitente. Letra A. Os créditos do comissário são quirografários. Quirografários não, são com privilégio geral, acabamos de ver. Letra B. O crédito do comissário relativo a comissões e despesas feitas goza da preferência que é atribuída aos trabalhistas em razão de sua natureza alimentar. Não. Crédito que é equiparado ao trabalhista é o crédito de comissão do representante comercial. A comissão do representante comercial, segundo a lei de representantes comerciais, a lei 4886, é realmente equiparada a crédito trabalhista. O do comissário não. Do comissário é equiparado a crédito com privilégio geral. Letra C. O crédito referente às despesas feitas no cumprimento do contrato de comissão são considerados extraconcursais em razão de sua natureza alimentar. Não, extraconcursais não, aí é mais absurdo ainda, né? Extraconcursais são aqueles créditos que estão lá no artigo 84 da Lei de Falência, que são aqueles créditos que surgem depois da decretação da falência, né? Como a remuneração do administrador judicial, como salários referentes ao período posterior à decretação da falência em que os funcionários trabalharam. E letra E, o crédito do comissário relativo a comissões e despesas feitas goza de privilégio geral, é exatamente o que está dito no artigo 707 do Código Civil, que eu acabei de ler para vocês, né? Então, resposta dessa questão, qual vai ser? Letra D de dado. Ok, gente? Então, com isso, a gente finaliza esse bloco de questões aqui sobre contratos empresariais.